Paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos aqui na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, para pregar a palavra do Evangelho. Graças a Deus, conseguimos comprar uma caixa de som nova, uma caixa de som profissional, e vamos pregar o Evangelho aqui. Depois eu falo para os irmãos mais sobre essa caixa. Ela é bem potente e, fé em Deus, vai ser maravilhosa a pregação hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia de paz, em nome de Jesus Cristo. Saudações de paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essa manhã eu trago uma mensagem, uma porção do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo não veio dar ao homem nenhuma religião. Jesus não está dividido. Jesus, ele é a salvação. A Bíblia fala em João 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, verdade, vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dele. E isso é uma honra, anunciar o Evangelho. A Bíblia fala que quão belos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam coisas boas. E o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa coisa. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito no livro de Tiago. Livro de Tiago, ou melhor, no capítulo de número 5, versículo 7. Sejam amados, pois pacientes. Sejam, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sejam vós pacientes e fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor já está próxima. Sejam pacientes já, porque o tempo, a vinda do Senhor está próxima. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Assim está escrito: amados, sejam pacientes até a vinda de Cristo, até o dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não chegou. O dia do Senhor está próximo, como diz o profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o grande dia do Senhor está perto e aproxima-se muito a voz do dia do Senhor. A palavra de Deus diz que assim como o relâmpago mostra do ocidente e avistado no oriente, será a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo vai ser dessa forma. Assim como você vê o relâmpago de um lado e ele desaparece do outro lado, será a vinda de Jesus Cristo. Quem diz que Jesus Cristo ele não virá? A Bíblia diz que então estarão dois num campo, um será tomado, outro será deixado, igual o profeta Elias e o profeta Eliseu. Um foi tomado, o outro foi deixado. Todavia, aquele que estiver preparado, que se prepara a cada dia mais. Quem está sujo, suje-se a cada dia mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão para dar àquele que vencer. Jesus diz essas palavras: quem está sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais.
Quem é santo, justifique-se ainda mais, porque eis que o dia do Senhor ele vem. Aleluia. Está próximo. E felizes são aqueles que esperam até a última hora. Felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. A palavra do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam sóbrios, vigilantes até a vinda do Senhor, sabendo que o tempo está próximo. Sejam sóbrios, mantenha a justiça, o juízo, mantenha a sobriedade. A Bíblia fala: sejam simples como a pomba e sejam prudentes como a serpente. Mantenha a prudência, porque o dia do Senhor está se aproximando. E a Bíblia fala que felizes são aqueles que aguardam todos os dias. Aqui a Bíblia usa o exemplo do semeador, que aguarda por longos dias, até que ele colha então os frutos daquilo que plantou. Assim deve ser diante de Deus, pois a boa semente do Evangelho, ela deve produzir em nosso coração a salvação. Aleluia. Sejam pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações na palavra do Evangelho, edificados e arraigados pela semente de Cristo, o Evangelho, que é o poder de Deus. Assim como o semeador saiu a semear, e caiu sementes à beira do caminho, e caiu a semente sobre terra, e caiu a semente sobre pedregais, entre espinhos. A palavra de Deus, ela está sendo semeada, e ela está caindo em vários terrenos e solos diferentes. A palavra não cai somente em terras boas, ela cai sobre rochas, cai entre espinhos. A palavra de Deus, ela está sendo sufocada no coração de muitas pessoas, por causa da avareza, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da malícia, por causa da depravação, por causa da bebedice e todo tipo de imoralidade. Tem sido uma semente, ou melhor, um espinho sufocando a semente. Porquanto a Bíblia fala no livro de Tiago, que até houve por um pouco de tempo, mas vindo então as preocupações, vindo então os desejos carnais, assim as pessoas então elas abandonam e logo deixam a fé e abandonam a fidelidade a Deus, porque assim são os prazeres da vida. A Bíblia fala que tudo nessa vida passa, os prazeres dessa vida passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Tudo nessa vida há de passar. Passarás o céu, passarás a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Escolhe o que você vai decidir a partir de hoje, qual caminho vai seguir. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas porém a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam homens orgulhosos, amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está escrito na carta de Timóteo, no capítulo de número 3, sim, a palavra de Deus alerta que nos últimos dias muitos homens vão se tornar amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pelo que a palavra de Deus diz: aparte-se dos tais, aparte-se da iniquidade, aparte-se da bebedice e deixe o ímpio, a imoralidade, deixe o ímpio todo o caminho mau, porque o salário do pecado é a morte. Assim está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 7, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre. Sim, Apocalipse 20, versículo final, a saber, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Ou seja, esse é o salário do pecado. Por isso deixa o ímpio toda a malícia, toda a superfluidade, todo orgulho, toda idolatria, toda soberba, toda depravação, toda imoralidade tal não seja encontrado entre vós, como disse Jesus Cristo, mas sejam antes então lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando ele vê e avista Jesus Cristo de longe, ele fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem não pode tirar os seus pecados ou ser redimido dos seus pecados por obras. A caridade não pode tirar os pecados. As boas obras não podem perdoar pecado. Isso porque somente Jesus Cristo tem esse poder para remir o homem, a criatura, de todos os seus pecados. O homem não pode ser perdoado e remido dos seus pecados por ter uma religião. O homem não pode ser remido dos seus pecados por apenas acreditar em Deus. Mas Jesus Cristo, ele fala: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, se fazendo então mananciais de água viva. A Bíblia fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: pois a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. Não ame as trevas, ame a luz. Não caminhe segundo os desejos da carne, porque segundo a palavra de Deus diz, as obras da carne, elas certamente levam à condenação. O livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre as obras da carne, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são malícias, depravações, bebedices, orgulho, invejas, idolatrias, soberbas. Acerca dessas coisas, as quais vos declaro que os que estão praticando não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus, ele diz que necessário é nascer de novo. O homem nascido de novo, nascido da água do Espírito, se torna uma nova criatura. O homem nascido de Deus faz a vontade de Deus e não a vontade da carne. A Bíblia vai falar que, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Naqueles tempos comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento até a última hora, e não perceberam. Até o último momento não perceberam. Assim como também nos dias de hoje as pessoas estão desapercebidas. O livro de Daniel fala no capítulo 12 que muitos correriam de uma parte para outra nos últimos tempos, e muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra, cada um buscando o que é seu, cada um buscando o seu interesse. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar o que é do outro, para assim glorificar a Deus. Ou seja, nós devemos nos preocupar mais com o nosso próximo do que consigo mesmo. E é por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens se tornariam egoístas, se tornariam ingratos, se tornariam amantes de si mesmos. Ou seja, homens egoístas, homens que se preocupam mais com as suas próprias vontades do que com a vontade de Deus, onde não há mais afeto natural com o seu próximo, mas infelizmente cada um só se preocupa consigo mesmo e com as suas próprias vontades. Assim está o mundo. Ontem mesmo houve um atropelamento de uma criança. A pessoa passou, foi embora, e isso nós percebemos que o ser humano, ele não tem mais afeto natural. Se o ser humano não consegue ter afeto com a criança, um ser puro de coração, o que dirá até mesmo diante de Deus? O que dirá com o seu semelhante? Mas a Bíblia fala que o mandamento de Deus, ele se cumpre no nosso próximo. Ele se cumpre amando a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa que há nessa vida e nessa terra, e ao nosso próximo como a si mesmo. Só que a palavra de Deus está se cumprindo. Os homens se tornaram ingratos, se tornaram irreconciliáveis, se tornaram orgulhosos, se tornaram mais amantes dos prazeres e mais amigos das suas vontades do que de Deus.
Jesus fala que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriará. E de fato, o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Nós percebemos isso quando nós olhamos à nossa volta, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm se esfriado. É tempo da apostasia. Apostasia é o esfriamento na fé, é o abandono da fé, é o afastamento de Deus. As pessoas se afastando de Deus, elas se tornam frias. As pessoas se afastando de Deus, elas se tornam amantes de si mesmas. Quando as pessoas estão andando, preocupando somente com as suas próprias vontades, isso é um grande sinal que estão distantes de Deus. Quando as pessoas não se preocupam com as consequências de suas escolhas, não se preocupam com a eternidade, isso é um grande sinal que estão distantes de Deus. É um grande sinal que se afastaram de Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, versículo 2: o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados. Ou seja, o pecado faz separação entre homem e Deus. O pecado faz o afastamento da criatura e o Criador. É por isso que as pessoas estão a cada dia mais frias. É por isso que as pessoas estão irreconciliáveis em seus contratos. Por isso a Bíblia fala, e Deus assim alerta por meio da sua palavra, que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos, onde os homens se tornariam ingratos, profanos, egoístas, injustos, imorais, cruéis, sem contrato uns com os outros, deturbadores da verdade, se tornariam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E assim sabemos, porque Jesus Cristo, ele alertou que já é a última hora. A Bíblia fala, filhinho, já é a última hora, e sabei que o dia está próximo. Assim, quando você olha para o céu e você sabe discernir as estações, você sabe que vai ser um dia quente ou se vai ser um dia chuvoso. Assim é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus tem sinais. Você olha à sua volta e você consegue perceber se está próximo o dia do Senhor. Será que as pessoas não estão percebendo que o dia do Senhor está próximo? Será que você consegue perceber que o dia do Senhor está próximo? O homem irreconciliável, ingrato, profano, imoral, mais amante dos deleites do que amigo de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, trocaram a verdade de Deus, está aqui a verdade, pela mentira. Honraram a criatura mais do que o Criador, que é bendito. Pelo que assim a Bíblia fala que Deus os entregou às suas próprias vontades, para desonrarem a si mesmos em seus corpos, e receberem em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. Não é? Ou seja, Deus os entregou aos seus erros, às suas próprias escolhas. Deus não obriga o homem a caminhar em retidão. Deus dá ao homem duas escolhas. Deus não obriga o homem a andar de forma correta. Deus dá ao homem limites. Deus dá ao homem escolhas. E Deus, ele conscientiza o homem acerca das suas consequências. Através de suas escolhas virá a consequência. Por isso Jesus fala, para o homem tem dois caminhos: entra pela porta estreita, porque estreito e apertado é o caminho, a qual conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Porém largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos entram por esse caminho. Nós sabemos que andar no pecado não existem dificuldades, são grandes facilidades. E nós sabemos que para seguir Jesus Cristo, o caminho é estreito, não é fácil. Mas Jesus Cristo, ele diz, eu estarei convosco por todos os dias. Ainda que o caminho seja estreito e difícil, seja apertado o caminho, mas Jesus Cristo, ele diz, eu estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias! Até a consumação dos séculos, Jesus, ele está com aqueles que de fato permanecem nele. Assim a Bíblia fala, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3 diz, que nos últimos tempos, haveriam homens
homens escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias concupiscências, e assim negando e rejeitando o Salvador, e rejeitando a promessa do dia do Senhor. E muitas pessoas não estão percebendo que de fato têm rejeitado as promessas do Senhor e têm rejeitado o dia do Senhor, a salvação. Muitas pessoas não estão percebendo. Quando você escolhe, você faz uma escolha, de fato você está tomando uma decisão. E quando você segue o pecado, de fato você está escolhendo um caminho largo e espaçoso, e você está escolhendo um caminho que leva para a condenação. Quando você escolhe um caminho estreito, você está decidindo seguir a Jesus Cristo. Você está decidindo abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da sua vontade, abrir mão daquilo que é mal diante de Deus. Quando você escolhe Jesus Cristo, você não está escolhendo uma religião, você não está escolhendo qual tipo de religião você vai seguir. Você está escolhendo aquele que é o autor e consumador da fé. Você está escolhendo aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Aquele que salvou mais de 3.000 pessoas através da pregação de um homem chamado Pedro. E Pedro apenas pregou uma mensagem abertamente. As pessoas entenderam que Deus queria que eles se arrependessem. Então Pedro diz para aquelas pessoas: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que naquela noite agregaram-se mais de 3.000 almas para o reino de Deus. Para o reino de quem? O reino de Deus. Não foi para uma religião. Eles não se tornaram fariseus, eles não se tornaram saduceus, eles não se tornaram religiosos, não. Eles não se aderiram a mais uma religião, mas a Bíblia fala que eles se agregaram para o reino de Deus. Eles perguntaram: o que fazemos nós, Pedro? Então Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se, para que o tempo do refrigério ele possa chegar antes que venha o tempo do ardente fogo, antes que venha a expectação do juízo final, antes que venha o dia do terrível castigo, porque assim a Bíblia fala que para aqueles que temem a Deus, o caminho é para cima, para que se desviando do inferno, o qual é para baixo. Sim, o inferno é um lugar de tormento, e a Bíblia declara que o seu fogo não apaga, o bicho não morre. Não é uma criação religiosa, não é uma doutrina religiosa, mas é um destino, é uma consequência final para todas as escolhas pecaminosas e todas as escolhas más e que o homem tem feito diante dessa terra. Agora é hora de arrepender-se, agora é hora de tomar uma decisão. Jesus ele fala: se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, ou seja, se hoje ouves a palavra do Senhor Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram, mas arrependam-se. Porque Deus, não tomando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem agora e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar esse mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um grande sinal. E quando Jesus ressuscita, os judeus esperavam então, de fato, que ele não saísse daquela sepultura, porque não acreditaram. Os reis esperavam então o Messias assentado num cavalo, um rei que na verdade ele agia como um grande rei, um homem rico, um homem adornado. Mas Jesus Cristo ele veio assentado, então montado no lombo de uma jumenta emprestada. Ele entrou pela cidade de Jerusalém em tapetes que fizeram de roupas velhas e de galhos secos de árvores. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela espantou os judeus que achavam que seria um rei vestido de roupas caríssimas, de linho finíssimo, num tapete vermelho, numa carruagem cara, num cavalo branco.
Mas Jesus Cristo, ele veio montado no lombo de uma jumenta, mostrando que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é com aparência exterior, não é com aparência exterior, mas é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus, o reino de Deus não é com aparência exterior. E muitas pessoas hoje, infelizmente, só tem aparência exterior, estão como sepulcros caiados. Jesus, ele diz: por fora são como sepulcros caiados, adornados por fora e podres por dentro, sujos por fora, ou melhor, sujos por dentro e limpos por fora. Jesus então diz: ora, o que fez o interior também não fez o exterior do copo. Por isso limpam por fora, mas se esquece que por dentro está sujo. O reino de Deus não é com aparência exterior. As aparências de fato ela engana, mas a Bíblia fala que o reino de Deus ninguém pode dizer que está ali ou que está aqui, porque ele já está dentro de nós. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está numa esquina tal, numa igreja tal, em tal lugar, porque o reino de Deus foi colocado dentro dos seus verdadeiros adoradores, dentro dos seus servos, dentro de suas servas, os chamados santos, o qual a palavra de Deus declara que foram lavados, foram remidos, foram santificados pelo sangue de Cristo. Os santos, segundo a Bíblia, não são aqueles que foram mortos e agora dizem que está intercedendo no céu. Esses não são santos, esses são pessoas que morreram e estão descansando em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que eles não têm parte em alguma coisa que acontece no céu ou na terra, porque até o seu ódio está adormecido, até a sua inveja está adormecido. Não tem parte em coisa alguma que acontece no céu, porque está em um descanso. Não tem parte em alguma coisa que acontece na terra, porque a sua memória entrou em esquecimento. Assim a Bíblia fala que aqueles que descem ao pó, sepultura, aqueles que morrem, não tem como estar intercedendo, não tem como estar mediando, não tem como estar curando. Mas Jesus Cristo, ele fala: eis que eu estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. São Pedro não pode estar com você agora, porque ele está agora descansando. E a Maria também não pode interceder por você agora, porque certamente ela está aguardando o grande dia de Deus para a ressurreição. Por isso Jesus, ele é dito lá no livro de Hebreus, que ele é mediador de uma nova, eterna aliança. E não há outro mediador, senão Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, aquele que está entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único que pode mediar entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Isso porque os fariseus, os discípulos, na verdade diziam o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Jesus falou: não, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. O nosso Deus ressuscitou dentre os mortos, ele não está mais pendurado numa cruz. Aquele que está pendurado numa cruz não é o Jesus da Bíblia que eu prego. Aquele que está numa cruz certamente não é o Deus das Escrituras, porque ele já não está mais naquela cruz. Ele saiu daquela cruz, ele desceu daquela cruz, ele ressuscitou dentre os mortos. Aquele menino que todo ano é comemorado, o Natal, o menino Jesus, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele cresceu na graça, ele cresceu no conhecimento, ele cresceu na estatura, e agora ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que menino Jesus é esse que todo ano ele não cresce? Que menino Jesus é esse que todo ano as pessoas estão adorando sem conhecer? Não, Jesus, ele não é mais um menino. A Bíblia diz que Jesus Cristo, então, ele ressuscitou dentre os mortos, cumpriu a Escritura. Sim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus fala: adorais o que não sabem, adoro o que não conhece. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens, estatutos humanos, vontade dos homens, doutrinas humanas. Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo 15, versículo de número 7. Os fariseus estavam interrogando Jesus: por que você não guarda junto com os seus discípulos as tradições dos antigos?
Jesus então diz: eu vos responderei essa pergunta se vocês responderem a minha pergunta também. Então Jesus fala: o porquê que vocês transgridem o mandamento de Deus com as vossas tradições? Em Mateus 15, versículo 6, Jesus vai dizer: e assim vocês têm invalidastes o mandamento de Deus com as vossas tradições. Ou seja, muitas pessoas adoram a Deus, aquele que não conhece. Igual quando Paulo entra lá na cidade de Atenas. E quando Paulo entra na cidade de Atenas, então ele vai encontrar vários altares sagrados, de deuses estranhos e desconhecidos. Mas quando ele chega no fim da cidade, ele encontra um altar onde tem uma placa escrita: ao Deus desconhecido. Então na hora ele reconhece que aquele Deus desconhecido é o Deus criador dos céus e da terra. E ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Esse Deus desconhecido que vocês desconhecem é o Deus que eu prego, é o Deus que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que vocês adoram e não conhecem. Por isso Jesus falou: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aleluia. Sabe qual que é o nome disso, amado? O nome disso é hipocrisia. Honrar a Deus sem conhecer é o mesmo que honrar a Deus só de palavras, sem fidelidade, sem obediência. Honrar a Deus somente com a boca não é adoração, não é honra, porque a Bíblia fala: o porquê que vocês me chamam de Senhor, Senhor, não fazem o que eu mando. Jesus diz: se Deus é o vosso Pai, aonde que está a sua honra? Se Deus é o vosso Senhor, aonde que está a sua glória? E por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, não fazem o que eu mando? Ou seja, muitos adoram aquele que não conhece, chamam Jesus de Senhor, sem servir a Ele como sendo Ele seu Senhor, e servindo o pecado, e servindo a iniquidade, e servindo a malícia, servindo a depravação, servindo o orgulho, servindo a soberba, servindo a si mesmo. Mas chamam Jesus de Senhor. O mesmo os fariseus faziam: honrava a Deus com os lábios, mas na verdade não se sujeitavam a Deus através do corpo. Honrava a Deus com a boca, mas transgrediam a lei de Deus. Não cometiam e nem praticavam a misericórdia. Mas Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que usam a misericórdia, porque alcançaram a misericórdia de Deus. Jesus fala: aquele que buscar misericórdia, ele encontrará, e aquele que fazer misericórdia, também Deus fará misericórdia com ele. Mas aquele que não tiver misericórdia, certamente também não encontrará misericórdia. É o que nós vemos hoje. Os seres humanos se tornaram irreconciliáveis, sem misericórdia e egoístas. É assim que está hoje. As igrejas estão lotadas, as pessoas dizem que estão adorando a Deus, mas seu coração está distante de Deus, porque são homens irreconciliáveis, sem misericórdia, ingratos, injuriadores. Ou seja, honra a Deus com a boca, mas o coração está lá no pecado. Honra a Deus com a boca, mas ama mais a imoralidade. Honra a Deus com a boca, mas o coração está cheio de orgulho. O orgulho, na verdade, é um dos pecados que nós podemos ver na Bíblia, e que separa o homem da presença de Deus de uma tal maneira, e que se ele não se arrepender, ele perecerá. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça àqueles que usam de humildade, mas Deus resiste aos soberbos. Você acha que Deus usa homens com anéis de teologia, anéis de formatura no dedo, homens que têm diploma na parede, que só tem letra? Não. Deus usa homens que têm o espírito dele, não homens que se formaram, que têm diplomas na parede, que falam bem, que sabem manipular bem as palavras. Não. O Provérbios diz que não há muitos limites para escrever livros, e o muito estudar é enfado da carne. Pedro era um homem douto, era um homem analfabeto, segundo a palavra de Deus, iletrado,
Mas quando a Bíblia diz que ele abriu sua boca, ele pregou a palavra, então quase 3.000 pessoas se arrependeram. Deus não usa o homem pela capacidade intelectual que ele tem. Deus, ele, na verdade, ele capacita aqueles que não são capacitados. Deus, na verdade, não usa o homem pelas suas próprias forças, pelas suas próprias habilidades ou intelectualidade. Deus não precisou de intelectualidade para usar um jumento. Deus não precisou de capacitação para usar um jumento. Deus capacitou uma jumenta para falar com Balaão. E por que Deus fez isso? Porque o profeta estava prestes a cometer uma grande loucura. O profeta estava prestes a cometer uma terrível e grande loucura. E Deus então, ele capacitou uma jumenta para falar com o profeta, para que ele não cometesse a grande loucura. Porque Deus, quando manda o homem, e ordena o homem a seguir certo caminho, esse caminho, certamente, se ele não for seguido, o homem perecerá. Porque há caminhos que parecem para o homem ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem caminhos que parecem ser bom, porém o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem caminhos que, segundo o coração do homem, parece ser bom, porém, segundo esses caminhos, são caminhos de morte. A palavra de Deus fala que o coração do homem é mais enganoso, e mais enganoso é do que todas as coisas nessa terra. O coração do homem é enganoso, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Por isso não siga o teu coração, mas antes, a Bíblia fala: entrega ao Senhor os seus caminhos, e o mais Ele fará. Original Sound Mode. Glória a Deus. Fiéis são essas palavras, e dignas são de toda aceitação. Essas são palavras de vida eterna, são palavras de salvação. A Bíblia Sagrada não é um livro de filosofia, é um livro de palavra de vida eterna. E 1 Timóteo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz assim: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Mas como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se Deus não os capacitar? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós alcançamos verdadeira fé. Não são sincretismos. Vou virar para você, tá bom? Não, eu vou eu também vou virar a caixa. Já resolveu. Já está resolvido, eu vou virar para lá, tá bom? Tá bom, Deus te abençoa. Se o senhor fosse um evangélico, o senhor ia ter prazer na palavra, tá bom? Jesus, ele diz assim: se certamente vós não arrependerdes, certamente perecerão. Então vamos ver qual que é o clipe. Espera um pouco. Vamos ver o foco. Jesus Cristo, ele diz assim: hipócritas, pois bem disse Isaías acerca de vós. Jesus Cristo, ele diz assim: hipócritas, pois bem profetizou Isaías acerca de vós. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito de homens e doutrinas de demônio. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é espada. Não se maravilha nos dias que nós estamos vivendo, você vê a raiva das pessoas com a palavra de Deus. Isso é uma vergonha. Você ouvir uma pessoa declarar que é evangélico e agir de forma contrária à vontade de Deus. Isso é uma grande vergonha para essa geração. Pessoas dizer que creem em Deus e agir no ódio e agir de forma violenta, negando aquele que o veio para salvar. Jesus fala assim: porém, se vós hoje não arrependerdes, certamente perecerão.
a liberdade de expressão, infelizmente hoje, as pessoas, elas estão tentando limitar. A palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro, Senhor Deus, repreendendo toda potestade maligna, toda obra de Satanás neste lugar. Freia, Senhor Jesus, todas as artimanhas de Satanás. Senhor Jesus, te entrego o domínio, te entrego o poder nesta hora, neste momento, Senhor. Que todo espírito de distração, todo espírito rebelde, todo espírito maligno, todo espírito, Senhor Jesus, de Satanás seja repreendido. Todo espírito do engano, todo espírito do erro seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra, Deus, ela possa ir além dos limites. Que a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela possa ir além, Senhor, dos limites físicos e sobrenaturais. O teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. A ti a honra, a glória e o louvor. É brincadeira, meus amados. A Bíblia fala que são tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora nós podemos sentir um pouquinho do que os apóstolos eles sentiam. A Bíblia fala que Paulo estava pregando na cidade de Atenas, então, na cidade de Diana dos Efésios, e aqueles homens então mandaram prender Paulo, porque aquela mensagem que ele pregava, ela chegava até todos os confins da cidade, e ele foi visto como um perturbador de Israel. Você já viu o ímpio perseguir aqueles que de fato servem a Deus? Não. Jesus falou que então vocês serão entregues como ovelhas em peles a lobos devoradores. Jesus ele diz que nós seríamos entregues como ovelhas em meio a lobos devoradores. O que é nascido da carne faz a vontade da carne. Jesus fala assim: se despojai de toda ira, de toda cólera, de todo o orgulho, de todo sentimento mau como esse não seja encontrado em vosso coração. Se vós não nascer de novo, certamente não podem herdar o reino de Deus. Jesus Cristo ele está às portas, o tempo está se aproximando, são os últimos dias. Arrependa-se, deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne para Deus. E Deus é benigno, é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação por meio da verdade. 2 Pedro capítulo 3. Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e assim seja salvo. Enquanto isso, Satanás tentando de alguma forma proibir que a mensagem de Deus chegue ao coração. O diabo fica irado. Se nós pudéssemos ver como que Satanás ele age, nós poderíamos ver as trevas em fúria. Outro dia eu estava pregando no terminal da Bíblia, na Voz, e uma pessoa passou xingando, endemoniado. O diabo ele manifestou na hora. O diabo ele não manifesta com a mentira. O diabo ele não se manifesta com filosofias. Se falar que Deus está te dando a chave do carro, é amém. É glória a Deus se falar que Deus está abrindo uma porta. É glória a Deus se falar que Deus ele vai abrir uma porta para você. Você vai prosperar, você vai mudar de vida. Só que Jesus falou assim: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Me alegra saber que o Evangelho de Cristo ele está chegando a incomodar até mesmo as trevas. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a luz deste mundo. Aquele que caminha em Jesus Cristo não anda em trevas. Se nós caminhamos em Jesus Cristo, nós devemos andar de acordo com a vontade de Jesus Cristo. O ódio, ele vem de Satanás. O orgulho vem de Satanás. A depravação vem do diabo. E quer ouça ou deixe de ouvir, Jesus ele diz: pregue e anuncie a verdade. Pregue o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Ainda que não deixem de ouvir, ainda que estejamos em perigo, a palavra de Deus ela vai ser pregada. Quer ouça ou não, o Evangelho vai ser pregado. O servo de Deus ele não teme a morte. O servo de Deus ele não pode temer os homens. Mateus 10, 28 vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas antes temam a Deus que tem o poder nos céus e na terra. O servo de Deus ele não tem que temer o homem, nem ao Satanás, nem ao diabo. O que dirá o homem, que só tem o poder para matar o corpo, mas a alma quem pode lançar no inferno
é só Deus que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. O demônio não tem esse poder. Por isso aquele que eu temo é o Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de todo nome, a maior autoridade, a primeira autoridade. Quem constituiu as outras autoridades foi Deus. Por isso a Bíblia fala, melhor antes agradar a Deus do que os homens. Paulo fala assim: eu busco porventura agradar algum homem? Não. Eu busco porventura agradar alguma criatura? Não. Pois certamente, se eu buscasse agradar os homens, seria servo dos homens e não servo de Deus. Antes, melhor agradar a Deus do que os homens. De vergonha hoje essa geração de evangélicos. É uma vergonha hoje você ver essa geração de serpentes, de homens que confessam a Deus com o lábio, mas no seu coração, na verdade, o que prevalece é o pecado. Homens orgulhosos, homens soberbos, jactanciosos, gananciosos, avarentos. A Bíblia fala que o homem, ele pode até irar, mas ele não deve pecar. Pedro, ele arrancou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, guarda essa espada para que não derrame sangue. O ministério de Jesus Cristo não foi marcado com um derramamento de sangue, mas Jesus Cristo, ele derramou o seu próprio sangue. Jesus não derramou o sangue de ninguém, Jesus não feriu a face de ninguém, Jesus não demonstrou de forma nenhuma a ira, mas a Bíblia vai dizer que de Deus é a ira, e a ira de Deus ela vai cair. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra aqueles que detêm a verdade em mentira. A ira de Deus ela virá sobre os homens carnais, amantes dos seus prazeres. A ira de Deus virá sobre aqueles que estão detendo a verdade em mentira. A ira de Deus ela virá sobre aqueles que estão tentando deter de alguma forma o Evangelho. Ainda que fosse preso, o Evangelho não estaria preso. Paulo estava preso, mas ele diz: a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus ela não se limita a paredes, ela não se limita a grades. A palavra de Deus ela não tem limites. O Evangelho ele foi pregado quando Paulo estava preso. Ele anunciava através de cartas o Evangelho de Cristo, e assim aquelas palavras se espalhavam por todos os lugares. O homem ele não intimida com a arma, o homem não intimida com sua própria força. O que eu temo é aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. O que eu temo é aquele que tem o poder para me condenar e tem poder para me salvar, o Senhor dos Exércitos. Não temais os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Aleluia. Não temam, temam a Deus. Livro de Apocalipse capítulo 3. Temam a Deus e dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Tema ao Senhor e dê graças a Deus, porque é chegada a hora. Após a morte virá o juízo. Por isso tema ao Senhor, porque virá o juízo após a morte. Não ande de qualquer forma, não ande de qualquer maneira, não ande sem temor, mas arrependa-se hoje. Tenha arrependimento hoje, busque o arrependimento hoje. No livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. O homem está ordenado morrer só uma vez, após a morte vem o juízo. Depois da morte vem o céu ou o inferno. Deus dará ao homem, através do seu juízo, ou céu ou inferno, condenação ou salvação. Após a morte é céu ou inferno. Por isso Jesus ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Certamente perecerão. Se não tiver arrependimento, perecerá. Arrependa-se hoje e deixe todo o mau caminho. Torne-se para Deus. Deixe todo o orgulho, deixe toda a embriaguez, deixe a feitiçaria, deixe a maçonaria, deixe o homem ímpio os seus caminhos e torne-se para Deus. Em toda a palavra nós vemos Jesus advertindo os fariseus e os religiosos. A pregação de Jesus ela combatia e na verdade feria mais os religiosos do que os ímpios. Você não via os ímpios eles feridos, eles na verdade não ficavam ofendidos. Quem se ofendia eram os fariseus. Eram os fariseus que pegavam pedra para atirar em Jesus. Hoje é os evangélicos que vêm com ira e ódio para tentar impedir a pregação. Hoje é evangélico, é católico, é espírita, são os religiosos. Em todos esses 7 anos de pregação do Evangelho, eu nunca vi um ímpio
tentar impedir a pregação do evangelho, igual faz os católicos, igual faz os evangélicos, igual faz os espíritas. Eles sempre agem de forma irada, tentam quebrar alguma coisa, tentam agir na força do ódio. Você já imaginou Jesus, ele dá ao homem então um caminho e falar para ele, se ele não fazer aquilo, então ele vai agir na força? Jesus, amém, que Deus abençoe, minha amada, que a paz esteja contigo. Jesus falou assim, que não é nem por força, não é nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor, não é por força. Nós não somos convencidos através da força. Deus não convence o homem através da força, Deus não convence o homem através da violência, mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele vos convencerá da justiça e do juízo. Sim, a pregação não é a forma de forçar as pessoas a acreditarem em alguma coisa, a arrepender-se dos seus pecados, a fazer as suas escolhas, não. A pregação do Evangelho é apenas uma forma de expor às pessoas as suas consequências. A pregação é apenas uma forma de anunciar às pessoas o que há de acontecer. A pregação do Evangelho é apenas uma forma de testificar e testemunhar as coisas que vão acontecer. A pregação do Evangelho é uma forma de testemunhar, e Jesus fala em Mateus 24, versículo 14: este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. O fim vem em seguida. Este Evangelho está sendo pregado em testemunho às nações. Este Evangelho não está sendo pregado para te fazer um religioso, para te fazer um seguidor de religião, para te fazer membro de igreja, mas para te fazer membro do corpo de Cristo. Jesus falou: se vós certamente não arrependerdes, certamente perecerá. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Por isso devemos fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Jesus, ele deu a ordem para pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. Jesus fala: tudo que vocês ouviram em secreto nos gabinetes, ou seja, nas sinagogas, nos templos, agora de cima dos telhados, subam e proclamam a todo ouvido. A todo ouvido. Quer ouça ou deixe de ouvir, Jesus falou: subam em cima dos telhados e proclamem. E o Evangelho está sendo proclamado nessa manhã. Um dia será testemunhado e testificado as palavras que foram anunciadas. Os céus hoje é testemunha das palavras que foram anunciadas. Deus tem as suas testemunhas. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sim, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, onde os céus testemunham acerca de tudo que acontece. A Bíblia fala no último dia, lá em Apocalipse 20, então abrirá os livros, e um é o livro da vida e outro é o livro das obras, e aquele que o seu nome não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. No último dia, tudo que o homem fez vai estar escrito num livro, e naquele dia tudo que está escrito nesse livro e vai testemunhar contra ele ou a favor dele. Por isso Jesus fala que nós não devemos andar desapercebidos, mas devemos ter sobriedade e cautela, porque quando chegar aquele dia e ver que já estão do lado de fora, ver que já estão prestes a ser julgados, então será tarde demais. Será tarde demais para se arrepender, será tarde demais para retroceder, será tarde demais para voltar, será tarde. Vai ser tarde demais. Hoje ainda dá tempo, ainda dá tempo de arrepender, ainda dá tempo de tomar a decisão, mas no dia do juízo vai ser tarde demais. Jesus então fala no livro de Mateus capítulo 7, ou melhor, no livro de Mateus capítulo 25, e naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome fizemos maravilha? Em teu nome fizemos prodígio? Em teu nome pregamos, profetizamos, curamos, fizemos muitas coisas? Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Assim será o dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser dessa forma. Ah, Senhor, mas em teu nome abrimos igreja, em teu nome curamos, profetizamos, fizemos muitas obras de caridade, profetizamos e até curamos enfermo, paralítico até andou. Mas ele dirá: apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Homens irados, homens cheios de orgulho no coração, que não entram e não deixam quem quer entrar. Isso é obra de fariseu, que não entram no reino de Deus, não
deixa outras pessoas entrarem. Ou seja, não ouvem a palavra de Deus, nem deixam outras pessoas ouvirem. Não pregam a palavra de Deus, porque Deus não deu ousadia, mas antes receberam o espírito de covardia e impedem aqueles que querem pregar. Mas os discípulos, eles não deixaram de pregar. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até quase a morte e não deixou de pregar. Pedro estava pregando homens incircuncisos, homens inconstantes. Vocês que receberam a lei de Deus por intermédio de anjos, vocês que resistem à lei de Deus e os estatutos de Deus, não sabeis que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não aceita ser servido pelas mãos dos homens? A Bíblia fala que quando Pedro então declarou essas palavras, ou melhor, Estevão, ele foi apedrejado. Então ele abriu os olhos, ele viu para os céus, olhou para os céus e diz: eis que eu vejo os céus abertos e o meu Senhor assentado à direita. E a Bíblia fala que Estevão então ele entregou sua alma a Deus. Estevão foi morto. Estevão foi morto pelos religiosos. Não é o ímpio que mata aquele que serve a Deus, não é o ímpio que tenta impedir aquele que serve a Deus, são os religiosos. Sabe por quê? Porque estão cheios de demônios. O que adianta estar enchendo igrejas? O que adianta estar com Bíblia debaixo do braço, se dentro do teu coração a ganância ela está habitando, se dentro do coração o orgulho ele habita, se dentro do coração a avareza, o amor, dinheiro, ele prevalece? O que adianta honrar a Deus com os lábios e o seu coração está distante de Deus? O que adianta sinais e prodígios, se na verdade resistem a Deus e seus caminhos, sendo homens profanos, sendo homens adúlteros, sendo homens imorais, sendo amantes de si mesmos? O que adianta estar lá no domingo na sinagoga, falando que o Senhor é bom, falando que Jesus é o Senhor, louvando a Deus com a boca, mas o coração estando distante de Deus, resistindo à verdade, trocando ela pela mentira? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e está servindo a Satanás? O que adianta dizer que Deus é Pai, quando na verdade o seu Pai é Satanás? Jesus ele fala assim no livro de João, capítulo 8, versículo 47, que é de Deus, ouve-nos, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus, porque se vós fosseis de Deus, certamente nos ouviria. Se alguém é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Jesus enviou os discípulos, são 12 discípulos que permaneceram. De 72 discípulos, somente 12 permaneceram. Jesus fala: olha, eu envio vocês como ovelhas em meio matadouro. Alguns de vocês serão presos, outros de vocês serão espancados, outros de vocês serão então torturados, serão humilhados. Mas eis que eu estarei convosco. Eis que eu estarei convosco, pois eu dou a vocês o poder de pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, Deus dá poder de repreender demônios, principados, potestades, repreender o inimigo da justiça, repreender todo o espírito do erro, do engano. Deus não entregou uma arma na mão porque sabe que o homem é maligno e sabe que o homem é perverso. Deus não entregou ao homem autoridade para pegar em arma, para se defender com a força do próprio braço, porque sabe que o homem é perverso de coração. Mas ele diz: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E então nós vemos que Jesus fala: não é o seu Senhor, ou melhor, o servo maior do que o seu Senhor. Basta ser o servo como é o Senhor. Basta o servo ser como o Senhor. Se o Senhor... Oi? Obrigado, meu amado. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, amado. Não precisa preocupar, não. Não precisa preocupar, não. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe.
Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cidade de Goiânia. Senhor Deus abençoe todos os seus moradores. Que o Deus de paz o santifique em toda obra. Que Deus nesta manhã possa estar tocando, fazendo aquilo que lhe apraz. Que Deus possa fazer além daquilo que nós esperamos. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. E Deus, segundo a palavra dele diz, justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus não folga com a injustiça. Deus é o justo juiz porque no passado ele foi conhecido como aquele que, na verdade, operou bradamente segundo a sua justiça. Jesus fala assim: eu não vim para julgar este mundo, mas porém a palavra que hoje é pregada, ela há de julgar no último dia. Sim, Deus não veio para julgar o mundo agora, mas não significa que não vai haver o juízo. Deus não veio para trazer a sentença agora instantaneamente. O homem faz o que ele quer, o homem toma as atitudes que quer, só que as consequências ela tem a hora para chegar. A Bíblia fala que ainda que alguns tenham como tardia o dia do Senhor, mas Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca. As pessoas acham que Deus tarda, as pessoas acham que Deus é um Deus que tarda, mas não falha. Só que Deus, ele nunca tardou. A Bíblia fala que Deus é longânimo, ou seja, ele não é um Deus tardio. A Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se e benigno em salvar. Ou seja, a ira de Deus de fato ela é tardia pelo fato de Deus ter misericórdia. Não é que Deus tarda, mas que ele retarda então com a sua ira, para que o homem possa se arrepender. Você já imaginou o homem ele cometer algo aqui agora que na verdade inflama a ira de Deus, e Deus fazer ele cair morto agora, sem nenhuma forma de arrependimento? Não, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que dá ao homem chance. Você já imaginou se Pedro tivesse sacado aquela espada, cortado a orelha do soldado, e naquele momento caído duro no chão, morto? Não, ele não teria pregado para mais de 3.000 pessoas, teria levado aquelas pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Você já imaginou se Saulo tivesse sido fulminado vivo, quando ele estava em cima daquele cavalo, indo para o caminho de Damasco, levar cartas para prender os cristãos e matar alguns cristãos? Aquele homem não teria então levado o evangelho de Cristo, a qual hoje nós temos na nossa mão. A maioria dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos por Paulo, que outrora era Saulo, que outrora era um homem que derramava sangue. O perseguidor passou a ser perseguido, ou seja, assim Jesus faz na vida do homem. Aquele que perseguia, ele passa a ser perseguido. Aquele que derramava sangue, agora de fato ele tem prazer no arrependimento, e não tem prazer na morte do homem ímpio. É por isso que Deus, ele permite o homem fazer coisas que são más, e o homem acha que não teve juízo, o homem acha que não teve consequência. A consequência ela vai chegar na hora certa, a consequência chega no momento certo. A Bíblia fala, a palavra de Deus vai dizer que ainda que alguns tenham como tardia a promessa de Deus, mas Deus não é tardio, ele é longânimo, não querendo que se percam, mas que todos alcancem a salvação por meio da verdade. É o privilégio de anunciar o evangelho. Paulo, ele estava pregando a palavra com amor, e ele diz: eu levo comigo as marcas de Cristo. Todo aquele que segue Jesus Cristo piamente, ele padecerá e sofrerá as aflições. Mas mercenários, falsos profetas, você não vê padecer em momento algum. Você não vê padecer. Quem padece é aquele que anda piamente em Jesus Cristo. Onde você vê as pessoas
vivendo uma vida plena, uma vida tranquila, sendo bajulados por outras pessoas, enriquecendo, vivendo a vida em seus prazeres. Parece que está tudo fácil, parece que essa pessoa só cresce. É sinal de que essa pessoa, na verdade, ela não está em Jesus Cristo, porque aquele que está em Jesus Cristo, ele leva as marcas de Cristo. Qual que é as marcas de Cristo? Paulo fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter como não ter. Eu posso estar com fome, pois também posso estar saciado. Eu posso ter abundância, como também posso ter fartura. Eu posso ter saúde, como também posso estar enfermo. Eu posso passar dias de sofrimento, como eu posso me alegrar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Nós só podemos suportar se Deus nos fortalecer. Se Deus não vigia, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigia o homem. E se o homem não vigiar, em vão é a proteção e que busca da parte de Deus. Por que você acha que muitas pessoas abrem o Salmo 91 e acham que vai proteger, e a sua vida não muda de coisa nenhuma, permanece a mesma coisa? É porque as pessoas acham que o livro da Bíblia é um livro supersticioso. É porque as pessoas acham que Deus, ele tem que fazer tudo e você ficar de braços cruzados. Não, a Bíblia diz que se o homem não vigiar, em vão vigia a sentinela. O Salmo 91 está dizendo: aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, esse descansará. Ou seja, aquele que caminha debaixo da vontade de Deus, está caminhando na sombra de Deus, esse descansará. É por isso que eu prego em paz. É por isso que eu anuncio essa mensagem sem temer e sem ter medo. É por isso que eu não temo os homens, eu não temo a autoridade, eu temo aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Sim, a esse devemos temer. Jesus, ele está às portas, e hoje é tempo de arrepender. Jesus, ele diz: se não arrependerdes, certamente perecerão. De igual modo, muitas pessoas perecerão se não se arrependerem. Deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa as paixões infames, deixa o homem ímpio os seus maus caminhos, e torne-se para Deus, que é benigno. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, que é benigno. Aleluias, glórias a Deus. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Uma honra anunciar o Evangelho. Pai, sua palavra foi pregada. Senhor Deus, te glorifico pela sua mensagem. Senhor Deus, te entrego a cidade de Goiânia em tuas mãos. Senhor meu Pai, coloca em tuas mãos a cada alma, a cada pessoa que passa por esse lugar, como todos aqueles que passaram. Senhor Deus, o Senhor tem todas as chaves e todo domínio em tuas mãos. Que o Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, seja glorificado. O Senhor possa, Senhor Deus, estar repreendendo toda potestade maligna nessa cidade. O Senhor possa estar repreendendo todo o espírito do erro nessa cidade. O Senhor Deus possa estar repreendendo todo o espírito do engano nessa cidade. O Senhor Deus possa estar, Senhor Deus, abrindo portas, Senhor. O Senhor Deus possa estar também fechando portas, meu Pai. Que o Senhor possa estar abrindo a porta, Senhor Jesus Cristo, aqueles que com o coração humilde assim o recebem de bom grado, meu Pai. Que o Senhor Deus possa estar ensinando, Senhor, aqueles que com o coração duro e obstinado, Senhor, caminham até agora. Que o Senhor Deus possa então estar operando segundo a sua boa vontade, Pai. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ao findar o labor desta vida,